Eu acho que uma coisa interessante, eu queria te perguntar, talvez você saiba explicar melhor do que a gente possa imaginar, porque a gente fica cogitando as possibilidades. Mas eu acho que o que foi definido lá atrás funcionava para a sociedade daquela época. O fato do padre ter que ser celibatário, eu acho que deve ter sido um adendo ao fato dele não poder casar. Sim. Você pode explicar mais ou menos por que surgiu isso? Se você estudar um pouquinho a história, você vai perceber que no começo os padres casavam. Os padres casavam. Todo o clero da igreja tinha família. Uhum. Você vê, começa por São Pedro. São Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então, havia discípulos ali que não tinham mulher, não era casado. E havia aqueles que tinham, porque isso não era um problema para você cuidar da igreja. A mulher não vai atrapalhar a sua missão, né? Prova disso são os evangélicos que só crescem e todos são casados. Uhum. O que a mulher está atrapalhando? Nada, porque eles dizem, não, porque atrapalha, eu não vou dar atenção, né? Não é assim. Então, um período muito longo da história, os padres casavam. Se eu não me engano, foi por volta de 1500 que foi decretado no conselho, se não me engano, foi feito um concílio, o concílio de Trento, e aí foi decretado que não podia mais o clero casar. O único que pode casar na igreja de Roma é um cargo antes do padre, que é o diácono, que veste transversal. Então ele pode optar. Se ele optar por casar, ele vai ser diácono permanente, até morrer. Mas se ele não casar, aí ele pode ser padre, bispo, enfim. E o celibato, ele entra na mesma ideia de que ele poderia não casar, porque aí ele tem que dar uma atenção maior para a família, né? Mas ele poderia, por exemplo, ser um padre solteiro e ter casos, ter namoros. Isso também não funcionaria para eles? Então, o que eu digo sempre é o seguinte, é melhor você ter uma família do que você ficar caindo em tentação. Aí você sai com uma moça ali, sai com outra moça ali, e isso não é certo para um padre, né? Então é melhor casar, né? A psicologia, ela explica que quando você reprime desejo ali? Lógico, reprime um sentimento, chega uma hora que isso estoura, né? Não é fácil você... Eu sempre gosto de falar assim, isso é um dom, casar é um dom. Tem gente que não quer, né, casar. Então, a pessoa tem o dom de ficar sozinha, gosta de ficar sozinha, gosta dela mesma, ótimo, né? Mas é melhor você ter a sua esposa do que você ficar fazendo coisa errada por aí, né? Eu conheço padres da igreja de Roma que é padre numa cidade, só que ele na outra cidade tem família, e ele não fala nada para ninguém. Tem padres que fazem isso, eu conheço. Mas da apostólica romana, no caso. Um dia eu fui no programa da Luciana Gimenez, eu não lembro o nome do padre agora, é um padre moreninho, que era da igreja romana, em Minas Gerais, e ele resolveu abrir o jogo e tal. E ele contou para mim lá, a gente estava no camarim, ele contou, olha, padre, eu tinha a minha paróquia ali, o pessoal achava que eu era solteiro, tá? Mas eu tinha uma família, eu ia lá para minha casa, eu tinha minha família. Aí chegou uma hora que ele não aguentou, sabe, o peso de você estar enganando as pessoas estão lá te vendo e você está mentindo para as pessoas. Aí ele resolveu falar. Falou, só que tiraram ele da igreja. Acho que ele abriu uma paróquia para ele, eu nunca mais vi ele. Mas eu fiz um programa com ele lá e ele contou isso para mim. Eu não lembro o nome dele, é um moreninho. Bem moreninho. Na verdade, não muda nada, né? Pois é, se ele era bom padre. Se ele era um bom padre, que diferença faz? Até ontem ele era bom padre. Agora, porque ele tem uma família, ele deixou de... Tudo que ele fez, acabou. Tem um estudo lá que os caras falam que quase 70% dos padres da igreja católica romana têm relações com outros adultos, assim, escondidos, assim, mas... Então, é o que eu tô falando, você tenta reprimir, aí sai por outros lados, né?